tudo bem? Eu sou a Juliana, sou dentista, e hoje nós vamos estar conversando com vocês sobre saúde bucal da gestante e do bebê. Vamos iniciar então com um questionamento, com uma pergunta. A gestante deve ir ao dentista? Sim ou não? Sim, né? A gestante deve ir ao dentista para fazer todo o tratamento, se preciso, e fazer e aprender os cuidados com a sua saúde bucal e a saúde bucal do bebê. Assim que a mulher sabe que está grávida, já pode fazer uma consulta odontológica com o profissional odontólogo para verificar como que está a sua saúde bucal. Existe o pré-natal odontológico, que são orientações que o profissional odontólogo realiza para que a gestante saiba como cuidar dos seus dentes e como cuidar do futuro bebê. É muito importante que a gestante procure um dentista para verificar, como que está a sua boca, porque a boca é a porta de entrada para várias doenças, E não pode desassociar isso, em relação à saúde do organismo da mamãe e do bebê. Então, é muito importante visitar sempre o dentista. É muito importante também a alimentação da gestante em relação à saúde bucal dela mesma e também na formação dos dentes do futuro bebê, Então, é muito importante que a grávida faça o pré-natal odontológico. Durante a gestação, é muito importante também a mulher verificar como que está a sua gengiva, se quando escova os dentes sangra, porque há uma alteração hormonal, podendo causar uma inflamação, porque a gengiva fica um pouquinho inchada por conta mesmo dessas alterações hormonais. Então, há necessidade de escovação após as refeições e antes de dormir, E procurar o dentista para sempre fazer uma limpeza, uma profilaxia, para evitar a gengivite e um sangramento que pode ser agravado durante a gestação por conta dos hormônios. Outro fator importante também, é a relação dos açúcares, Dos açúcares e da doença cárie, Como a mulher ela está grávida, ela vai se alimentar muito mais vezes durante o dia, O que realmente há necessidade mesmo, E pode acontecer de aparecer lesões de cárie, E também tem muito refluxo, A gestante, ela pode ter bastante enjoo, ela pode ter os vômitos, E o ácido, ele acaba voltando, para a cavidade bucal, Por conta disso, pode prejudicar os dentes, causando as cáries. Nessa imagem, vocês podem ver o início da doença cárie. Primeiramente, começa com manchas brancas, depois já começa a formar as pequenas cavidades de cárie, Onde o ácido que faz todo esse processo dessas manchas por conta do Streptococcus mutans junto com os alimentos, causando a mancha e depois a cavidade de cárie. A erosão do esmalte dos dentes é a perda, então, dessa estrutura, Dessa estrutura do dente que é causada pelos ácidos que estão presentes, no estômago, no suco gástrico, que vão chegar até a boca por meio de azia e de enjoos, podendo também levar à futura cárie. Esta imagem nos mostra as erosões que podem ser causadas quando a gestante tem bastante enjoo, e problemas estomacais.
Então é muito importante, né, passar o fio dental todas as vezes que for fazer alimentação e após as refeições escovar os dentes e antes de dormir também não pode esquecer, né, da escovação completa. Lembrando que a língua deve ser escovada, o céu da boca deve ser escovado e as bochechas também internas devem ser escovadas, né? E tomar muito cuidado com os alimentos que contêm açúcar, né? E com os carboidratos. Se esses problemas eles não forem resolvidos, né, o bebê poderá ter baixo peso ao nascer e pode também ocorrer um parto prematuro, né, em relação à quantidade de placa bacteriana, né, e até mesmo a doença periodontal. Então tem que tomar esses devidos cuidados, limpar os dentes, escovar os dentes e passar o fio dental após as refeições. Na gravidez também pode ocorrer a gengivite gravídica, né? Que é uma gengivite que ocorre durante o período gestacional, que é uma inflamação da gengiva mesmo, né? Comum durante a fase da gestação. Né? E o que acontece? Como que a gestante sabe que está com gengivite? Um dos primeiros sinais é o sangramento. Então a gestante ela começa a escovar os dentes e começa a perceber que a sua gengiva sangra. Quando você perceber isso, você deve procurar o seu dentista, né? Imediatamente, procurar agendar uma consulta para verificar como que está a gengiva para fazer também uma boa escovação. Às vezes você tem que fazer uma escovação diferenciada, uma técnica diferente, também com uma escova às vezes diferente e um creme dental ou gel dental apropriado para a gengivite, né, para tratar desse problema. Esta imagem mostra perfeitamente uma gengivite gravídica, né, com sangramento na gengiva. Entre os dentes também, na região interproximal, sangra, né, e fica um halo vermelho ao redor de todo o dente, de toda a gengiva. Isso causa uma certa irritação, dor, inchaço e o sangramento. Mais uma imagem mostrando a gengivite. Vamos conversar um pouco sobre os mitos e as verdades sobre a saúde bucal da gestante, né? Tem muitas coisas que são mentira, né? Muitas coisas que falam, a gestante não pode ir ao dentista, a gestante não pode tomar anestesia, a gestante não pode tomar raio-x, não pode fazer um exame radiográfico. Então tem algumas mentiras, né, que a gente precisa conversar com vocês, mas tem verdades também. A mulher perde cálcio durante a gravidez? Não, né? Isso é um mito. O cálcio necessário para a formação, né, de todos os dentinhos do bebê, dos ossos do bebê, vai estar na alimentação da mamãe, né? E não nos dentes da gestante, tá? Não tem nada a ver, não tem como tirar o cálcio do dente, né? Para passar pro dentinho do bebê, tá bom? Isso não existe, tá? Porém, a alimentação, né, deve ser rica em todos os nutrientes, né? Para que o bebê tenha os dentes mais saudáveis, né, possível, né? Uma outra coisa, né? Toda gestação gera cárie e perda de dentes, né? Tem muitas gestantes que falam, eu tive na gravidez do meu primeiro bebê, eu não perdi dente, mas já nessa gestação, na segunda, eu perdi 3 dentes. E foi por conta da gravidez, tá? E isso também não existe, tá? Isso é mentira. A cárie, ela é causada muitas vezes, né, pela maioria das vezes que a gente observa, que é pela alimentação inadequada com a falta de higiene bucal, né? O que a gente percebe nesse tempo que a gente trabalha, toda a experiência odontológica que a gente vê, é que as pessoas
não escovam os dentes adequadamente, né? E ficam comendo, beliscando o dia todo, e aí fica mais suscetível o dentinho a ter a cárie, tanto da grávida quanto também depois do futuro bebê, tá? Uma outra coisa também que a gente ouve muito, né, e os dentistas estudam muito também, se a mulher grávida não pode fazer exame de raio-x, tá? O que a gente assim fala sempre, né, pede para prestar atenção, é que no primeiro trimestre da gestação evitar de fazer exames radiográficos, qualquer tipo de exame radiológico, né? Porque no primeiro trimestre está toda a formação ali do bebezinho, né? Então é bom que evite, mas se a gestante precisar fazer um tratamento de canal, precisar fazer uma cirurgia de emergência, né? Deixar para fazer no segundo trimestre em diante, tá? Não terá problema, porque o bebezinho já estará todo formadinho, tá? É lógico que se puder evitar, é bom que se evite, né? Mas isso também é uma coisa que só no primeiro mês, no primeiro mesinho, ali no segundo mês, evitar, porque ali vai estar formando todo o bebezinho. E quando precisar, né, fazer o exame, utilizar todos os aventais de chumbo, utilizar a parede de chumbo, né? Usar todas as coisas que são necessárias para que evite o raio-x. Né? E que não seja, né, que não chegue até o bebê, né, a emissão do raio-x, tá bom? Mas pode sim, né, com os devidos cuidados, né, e com as cautelas, pode fazer o raio-x, tá bom? Pode sem problema nenhum. Agora, uma coisa que é importante, é verdadeira, que quando a mulher ela tem uma inflamação na gengiva e ela não vai ao dentista, ela não faz o tratamento necessário e isso pode, né, causar uma periodontite, pode avançar de uma gengivite para uma periodontite, que é um processo inflamatório, pode sim acontecer o parto prematuro, né, e às vezes até mesmo um aborto. Tá? Acontece porque os micro-organismos, né, que estão presentes ali na placa bacteriana e que estão na superfície do dente, né, da mamãe, vai tudo isso para a corrente sanguínea, né? E aí vai estimular a produção de hormônio, né, que pode provocar as contrações uterinas, né, e pode aí acelerar o trabalho de parto, causando um parto prematuro, né, que não está ainda na hora, que ainda não chegou o momento e até mesmo um aborto, que a gente fala, né, de um aborto assim espontâneo, que é um aborto que aconteceu por conta dessa placa bacteriana que estava na superfície dentária dos dentes da gestante, tá bom? Então precisa tomar muito cuidado e sempre visitar o dentista. Nunca esquecer que é muito importante a visita ao dentista. E quando a mulher vai, né, a mulher grávida vai ao dentista e precisa fazer algum procedimento, que precisa usar o anestésico, precisa ser anestesiada, né, pode anestesiar. Não tem problema nenhum. A gente escuta muitas vezes uma grávida chega no consultório odontológico, ai, eu tô com uma dor no dente aqui, mas eu tô tomando um chazinho, eu tô tomando uma coisa porque eu, né, não posso vir ao dentista, não posso tomar anestesia. Não, isso não é verdade, tá? Isso é mentira. Pode usar anestésicos na gestante sem problemas nenhum, tá? Só que nós usamos um anestésico diferente, não é o mesmo anestésico que nós utilizamos nos adultos, nas pessoas que não estão, né, com as mulheres que não estão grávidas. A gente usa um anestésico diferenciado, ele dura em torno de 40 minutos a 1 hora anestesiado, ele é mais rápido, né? E pode utilizar normalmente, sem problema. A única coisa que às vezes
Pode acontecer da mulher não avisar o dentista que está grávida, e pode acontecer da gente colocar um outro anestésico, ela pode às vezes se sentir um pouquinho mal, né? Então, o ideal sempre é procurar o dentista, né? Se precisar fazer o tratamento, e comunicar que está grávida para que o dentista possa utilizar o anestésico, né? Sem o vasoconstritor, tá bom? Mas pode sim usar uma anestesia, sem problema algum. Então aqui vai algumas dicas, né, dos produtos, né, que você pode estar utilizando. Hoje nós temos aí uma gama de produtos, fio dental, escova de vários tamanhos, né, de vários jeitos. Lógico que você tem que utilizar uma escova de tamanho menor, né? Porque a boca da mulher é um pouco menor, então uma escova que caiba dentro da boca, porque às vezes a gente encontra pessoas até grávidas com escovas muito grandes que ao invés de limpar e remover a placa vão acabar machucando a gengiva, machucando a boca. Então uma escova macia, extra macia, né? Um creme ou um gel dental, procurar assim uma pasta de dente que seja menos abrasiva, né? Que o creme e o gel é menos abrasivo, né? E fazer a escovação, né? Limpar também bem a língua. E se o dentista prescrever um enxaguante bucal, né? Utilizar, porque é importante com a grávida pela questão da gengivite. Né? Porque como tem o hormônio um pouquinho alterado, às vezes há necessidade de usar um enxaguante bucal, mas somente se o profissional prescrever esse enxaguante, tá? Somente se o profissional falar, não, você precisa utilizar e prescrever um enxaguante. Se for usar, tomar cuidado, porque tem muitos enxaguantes, né, no mercado, nas farmácias, para comprar, procurar sempre estar perguntando para o dentista qual enxaguante utilizar. Né? A gente sempre procura falar e prescrever os enxaguantes sem álcool. Outro ponto que eu queria chegar assim com vocês, que é muito importante em relação à saúde bucal também, né? É o aleitamento materno. A gente percebe nos dias atuais que as mães têm que trabalhar fora, né? Precisam trabalhar e precisam às vezes desmamar a criança muito cedo, precocemente, né? Uma dica que eu sempre falo, procure amamentar no peito o quanto você puder, o quanto mais você puder, tá? Evitar as mamadeiras, evitar, né, o aleitamento artificial, evitar chupeta, chuquinha, todas essas coisas que você puder evitar, evite, tá? O quanto mais você puder aleitar, vai ser melhor para a saúde do seu filho, tanto na questão geral, na saúde geral da sua criança, como em toda a formação dos ossos da face, né? Na arcada dentária, nos dentes, é importantíssimo, tá? O aleitamento materno é imprescindível. Então, essa imagem aqui nos mostra, né, o bebê fazendo a pega correta, né? Isso logo que a criança nasce no hospital, ali você já pode ter todas as informações e até mesmo antes, no pré-natal e no pré-natal odontológico, os profissionais sempre procuram explicar, né, o ato de amamentar, como que você deve fazer com o bico, né, do teu peito. Então, todas essas coisas, acredito que vocês também vão ter palestras sobre isso. Então, é importante, tá, vocês se preparar para o aleitamento materno, tá? Muito importante. Aqui é uma imagem do meu filho, do João Pedro, para mostrar para vocês que ele amamentou no peito, né, durante 1 ano e 2 meses. Aqui ele não tinha dente ainda, graças a Deus. E assim, era praticamente 6 meses só, foi de leite materno somente, né? E ele, nossa, foi um bebê assim super saudável.
Graças a Deus. Então, assim, amamentem os filhos de vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre a saúde bucal do bebê. Logo que a criança nasce, nos 40 a 60 dias de vida do bebê, você já pode iniciar a limpezinha da boquinha somente na hora do banho, tá? Se a criança estiver já fazendo uso de aleitamento artificial, se você não for amamentar, você tem que limpar a boquinha do bebê mais vezes ao dia. Agora, se o bebezinho tiver só no peito, né, você vai começar a limpar a cavidade bucal só a partir dos 3 meses de vida, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, os cuidados odontológicos do bebê, né, assim que o bebezinho nasce, é interessante você levá-lo ao dentista para fazer um exame da cavidade bucal. Você pode esperar os 30, 40 dias de vida primeiro e depois fazer uma consulta odontológica para verificar toda a cavidade bucal do bebê. Como que estão os freios, o freio lingual, o freio labial, como que está essa sucção da criança, né? Como que está a força, assim, na hora que a gente coloca o dedo, né, dentro da cavidade bucal da criança, se ela já tem força, né, nos rodetes gengivais, aonde nascerão os futuros dentes. A gente já observa a língua do bebê, se está bem posicionada, né? Se a mãe está conseguindo aleitar adequadamente, se a maxila e a mandíbula estão corretinhas, né? Uma em cima da outra, os rodetes, então a gente já consegue avaliar algumas coisas, né? Com 40 dias de vida, 30 a 40 dias de vida, até mesmo 60 dias de vida, em relação aos freios, que é importante, né? E em relação ao aleitamento e sucção também, né? Como é que está, se está tudo ok. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os dentes, né? Os dentes, que é muito importante esse slide aqui, comentar com vocês, porque tem muitas pessoas que falam assim, ai, mas eu vou levar um bebê com 30, 40 dias de vida no dentista, 60 dias, não tem dente, né? E por que eu tenho que levar? Você tem que levar, é muito bom, seria o ideal que todos levassem, para você poder aprender que os dentes descidos, os dentes de leite, eles se formam no 4º mês de gestação. E os dentes permanentes, eles se formam no 8º mês de gestação, né? Então, é muito importante você levar a criança desde pititica, desde mesmo ali dos primeiros dias de vida, tá? Então, a criança, ela vai ter a dentição decídua, que é a primeira dentição, a dentição mista e a dentição permanente. A dentição decídua, até os 3 anos, a criança vai estar ainda nascendo dente de leite na boca, né? Então, ela vai ter, com 3 anos, 10 dentes superiores e 10 dentes inferiores, no total de 20 dentes, tá? A dentição mista, ela vai ter as 2 dentições. Vai ter os dentes de leite e vai ter os dentes permanentes na boca, começando a erupcionar aos 5 anos, 5 anos e meio, 7 anos, depende de cada criança. Aos 6 anos, nascem os primeiros molares permanentes, que, né, nascem atrás do último molarzinho descido, molarzinho de leite. Então, é muito importante a erupção dentária do bebê, né? Muito importante dizer para vocês que tem bebê que entre o 3º e o 4º mês já começa a nascer os dentinhos, tá? E assim tem muita mãe que às vezes fala assim, ai, meu filho tá com uma febre, tá com uma diarreia, acho que os dentes estão nascendo. E começa a culpar o dente. Não é, às vezes não é isso, às vezes coincide também da maturação do intestino da criança, às vezes a criança está com uma virose, né? Ela está com alguma outra coisa e também está iniciando a erupção dos dentes. Então, dizer que a erupção dos dentes causa febre, causa diarreia, isso não é verdade, tá?
Existe sim, a gente sabe que existe, quando vai nascer o dentinho, uma hiperemia ali no local, que fica um pouquinho quente, às vezes a cabecinha da criança fica um pouquinho quente, mas é febrícula, é 37,2, é 37,5, não causa doença na criança nascer dente, tá? E nascer dente não é doença. É um estado fisiológico normal, natural e que precisa acontecer, tá? E a formação do dente de leite, como eu já havia falado para vocês, é na gestação, tá? Então, o dentinho de leite começa a ser formado no 4º mês de gestação. E as funções do dentinho de leite são importantíssimas. Por isso que a criança não pode ter cárie nos dentes. Ela não pode perder o dente precocemente. E às vezes acontece muito das quedas, né, dos traumas nos dentes e a criança perder os dentes, né, perder o dentinho antes da hora. E é muito perigoso isso acontecer, porque aí não vai ter a mastigação correta, né? A questão da fonética, a criança que perde o dente cedo ou tem cárie muito cedo, vai atrapalhar na questão da fala, né? Tem a questão da estética, quando a criança tem cárie no dente anterior, no dentinho da frente, que aí começa a ficar escurinho, ou começa a ficar com aqueles buraquinhos, né? Que aí começa a ir na escola e a criança começa a tirar sarro dela. Então, assim, tem uma série de situações e fatores, né? Que acomete o dentinho da criança, que precisam de cuidados, que é preciso cuidar. E também o dentinho de leite, se ele está ali naquele local, é porque ele tem a sua importância e ele precisa estar ali. E ele mantém o espaço e ele é guia de erupção para o próximo dente que vai nascer. Então, a criança precisa de cuidados desde bebê para que não tenha cárie nos dentes, para que não perca esses dentes precocemente, né? Então, os pais têm que ter um cuidado redobrado, né? Principalmente agora na pandemia, a gente percebe nessa pandemia, nesse coronavírus aí, né? Que deixou todo mundo de cabelo em pé, que as crianças estão em casa, a gente percebe que está tendo muito mais quedas e muito mais traumas. Cuidado com suas crianças, com o seu bebê que acabou aí de nascer, né? Para não cair. Tome cuidado também com a questão dos alimentos e da escovação dentária, principalmente antes de dormir. Eu estou dizendo para os meus colegas dentistas, para os meus pacientes, para as mamães, que o ano de 2021 vai ser o ano da doença cárie. Porque eu vi nesses meses aí de pandemia, e estou vendo, o brigadeiro de colher, né? E sem escovação dentária. Vai ser o ano da cárie, 2021. Então, a saúde bucal começa no ventre materno. Começa lá desde a sua gestação. Não se esqueçam que a prevenção que fizer hoje trará benefícios saudáveis para o seu futuro bebê. A educação aos pais gera a prevenção nos filhos. Educando e prevenindo, estaremos promovendo a saúde bucal e a saúde geral, desenvolvendo mais qualidade de vida às nossas crianças, gerando cidadãos saudáveis. Muito obrigada!